Já alguma vez pensaram no que seria desenhar um mapa do céu? Mas não um mapa qualquer. Um mapa do céu tal e qual como ele estava no preciso momento em que nascemos. E tudo isto, olhem, só com papel, lápis e um conhecimento que é quase ancestral. É isso que vamos fazer hoje. Vamos mergulhar nesta arte da cartografia celeste e tentar perceber a essência de um ofício que nos liga de uma forma muito especial ao cosmos. E claro, isto levanta logo uma questão, não é? A grande questão. Quer dizer, hoje em dia, com telemóveis e computadores, basta um clique e, puf, temos uma carta astral perfeitinha em segundos. Então, porquê? Porquê dar-se ao trabalho de aprender um método tão meticuloso? O que é que se ganha, afinal? E o que é que se perde quando trocamos a conveniência e a velocidade pela arte de fazer as coisas à mão? Bem, para começarmos a perceber isto, vamos mudar um bocadinho a perspectiva. Pensemos em quem faz isto não tanto como um astrólogo, mas mais como um cartógrafo celeste. É uma boa imagem, não é? A missão desta pessoa é mapear um momento único, irrepetível, no tempo e no espaço. Portanto, não estamos a falar só de fazer uns rabiscos num papel, estamos a falar de construir, de raiz, uma visão muito pessoal do cosmos. Basicamente, o que é isto da cartografia celestial? Pensem nisto como tirar uma fotografia cósmica. A ideia é mesmo essa, congelar o céu, capturar a posição exata de cada planeta, de cada ponto importante naquele instante preciso de um nascimento. E o resultado dessa fotografia? Bem, é o que conhecemos como carta natal. Um mapa do céu que é único, completamente pessoal. Ok, mas antes de sequer se pensar em pegar num lápis, há trabalho de casa para fazer. O tal cartógrafo celestial tem de, primeiro, aprender a linguagem do céu. Tem de perceber as ferramentas. É como aprender o abecedário e a gramática antes de tentar escrever uma história. Faz todo sentido, não é? Primeiro, as bases. E este conhecimento fundamental, podemos dividi-lo em, três grandes pilares. O primeiro passo é perceber as origens de tudo isto, a história e a astronomia por trás. Depois, o segundo passo é aprender a mexer nas ferramentas a sério, as ferramentas manuais, como as efemérides e as tabelas. E, por fim, o terceiro pilar, familiarizar-se com a roda do zodíaco, que no fundo vai ser a tela para esta nossa obra de arte cósmica. E quando falamos de ferramentas, é mesmo para esquecer os ecrãs e os computadores. Aqui, as ferramentas-chave são físicas, são tangíveis. Estamos a falar de papel, de um bom lápis e, claro, da peça mais importante, as efêmeras. O que é isto? São livros, autênticos calhamaços, cheios de tabelas com dados sobre os movimentos dos planetas ao longo de décadas. É um processo, olhem, é totalmente analógico, é sentir as coisas nas mãos. Muito bem. Com a linguagem do cosmos mais ou menos dominada e as ferramentas na mão, então sim, é a altura de começar a desenhar. E por onde é que se começa? Pela estrutura, pelo esqueleto, é a base sobre a qual todo o mapa vai ser construído. E essa estrutura baseia-se em dois grandes eixos que se cruzam como uma cruz no centro do círculo. Primeiro, temos o eixo do horizonte, o ascendente e o descendente, que basicamente representa o horizonte pessoal no momento do nascimento, e depois temos o eixo do meridiano, que é a linha vertical que nos liga, digamos, ao céu por cima da cabeça e à terra debaixo dos pés. É o eixo que nos conecta ao mundo lá fora. E agora? Agora chegamos à parte que, para muita gente, é a mais intensa. Talvez até a mais intimidante de todo o processo. Os cálculos. Tudo à mão, claro. É aqui que os dados brutos, os números das tabelas, se transformam num mapa pessoal através da matemática. Sim, parece super complexo, eu sei. Mas, na verdade, todo este processo pode ser resumido a 4 passos-chave. Apenas 4. Pronto, estes 4 passos são o coração da coisa. Primeiro, converter a hora e o local de nascimento para algo chamado tempo sideral, que, para simplificar, é o tempo medido pela posição das estrelas. Segundo, fazer os ajustes necessários, dependendo se o nascimento foi no hemisfério norte ou sul. Terceiro, ir às efemérides e calcular a posição exata de cada planeta. E, por último, definir as cúspides, ou seja, as fronteiras de cada uma das 12 casas astrológicas. É isto. E então, depois desta trabalheira toda, depois da matemática, dos cálculos, dos ajustes, chega finalmente aquele momento. O momento em que tudo faz sentido. É quando os números que pareciam tão abstratos ganham vida e se transformam num mapa. Algo visual, algo concreto. E o ponto-chave aqui é mesmo este. Ao contrário do que acontece quando se clica num botão, aqui, cada número que se escreve, cada linha que se traça, cada símbolo que se desenha, é o ato deliberado. É um ato intencional. Isto exige uma concentração que cria uma ligação muito, muito profunda entre a pessoa que está a desenhar e o próprio processo. E isto mostra-nos bem a diferença, não é? Temos dois caminhos para chegar ao mesmo sítio. De um lado, um método manual, usar as efemérides, as tábuas de casas, fazer os cálculos, desenhar tudo à mão. Do outro, o software.
É instantâneo, é automático e o resultado é digital. A questão aqui não é qual dos dois é melhor, é perceber que a experiência de cada um é radicalmente diferente. E acho que esta frase resume tudo na perfeição. A carta desenhada à mão não é apenas um resultado, é o registro de uma viagem pela mecânica celeste. É exatamente isto. O mapa que fica no papel não é só o fim do processo, é um artefacto, é a prova física de uma jornada, uma viagem que foi ao mesmo tempo intelectual e artesanal, através da incrível mecânica do nosso sistema solar. O que nos deixa com uma última pergunta para pensar. No fim de contas, depois de todo este trabalho, qual é o verdadeiro mapa? Será que é o papel que está na mão? Ou será que o verdadeiro mapa é o conhecimento, aquela compreensão íntima do cosmos que ficou na cabeça depois desta viagem toda? Fica a questão para refletir.